Se você quer aprender a criar um gráfico de radar no Excel, então esse vídeo é para você. Como você já deve saber, no Excel existem diferentes opções de gráficos e o gráfico de radar é uma delas. E apesar de não ser tão utilizado como o gráfico de barras, por exemplo, esse tipo de gráfico também é bastante comum e muito simples de se criar. Eu sou Hermes Santos, do site excelwizy.com.br, e nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo para você criar um gráfico de radar para você usar aí nas suas planilhas. Vamos nessa? Bom, primeiro, o que é um gráfico de radar? O gráfico de radar, como o próprio nome diz, ele tem um formato de um radar bidimensional e pode ser composto por 3 ou mais variáveis. O número de variáveis vai determinar o formato do gráfico, que pode ser de triângulo, pentágono, hexágono ou outros formatos. Nesse tipo de gráfico, quanto mais próxima a série de dados ela estiver do vértice, maior é a pontuação. Sendo assim, os valores do centro do gráfico eles são menores e vão aumentando aí gradualmente. Geralmente o gráfico de radar ele é usado para apresentar dados como, por exemplo, a competência de funcionários, pontos fortes e pontos fracos de jogadores, número de vendas de um determinado período, controle de estoque, entre outros. E para você criar um gráfico de radar no Excel, o processo é bem simples. Eu vou usar aqui o exemplo de uma empresa que ela deseja analisar de maneira gráfica a qualificação de um funcionário de acordo com as suas competências. Então eu tenho aqui uma tabela com as competências a serem avaliadas, que são as minhas variáveis. E eu tenho aqui as respectivas notas do funcionário. E aí, com base nesses dados, eu vou inserir o gráfico de radar da seguinte maneira. Primeiro eu vou selecionar o intervalo de dados. Agora eu acesso aqui a guia Inserir. Aqui no grupo Gráficos eu vou escolher a opção Inserir gráfico de estoque, superfície ou radar, que é basicamente esse ícone aqui no formato de radar. E aí observe aqui na última linha que eu tenho 3 opções de gráficos de radar, que é o radar de linhas, o radar com marcadores e o radar preenchido. E aí você pode selecionar o modelo que você achar mais viável. Para esse exemplo aqui, como eu tenho apenas uma pessoa sendo avaliada, eu vou usar aí o modelo de radar preenchido. Então observe que com uma rápida análise você consegue identificar os pontos mais altos e os mais baixos, que são as notas maiores e menores de acordo com cada critério avaliado. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho os mesmos critérios de avaliação, porém agora eu tenho 4 funcionários sendo avaliados simultaneamente. E aí note que o gráfico de radar preenchido que eu usei lá no primeiro exemplo, ele acaba sendo inviável nesse caso, pois nesse exemplo aqui ele não vai exibir corretamente a avaliação de todos os funcionários para todos os critérios. E aí você pode usar o modelo de radar simples ou o modelo de radar com marcadores para ter uma melhor visualização das informações. E conforme eu disse no início do vídeo, um gráfico de radar ele pode ter diferentes formatos e esses formatos vão variar aí de acordo com a quantidade de variáveis que você tiver. Então nesse terceiro exemplo aqui eu tenho 4 variáveis e o meu gráfico ele vai ter o formato de um losango. Já aqui no quarto exemplo eu tenho 5 variáveis e o meu gráfico ele vai ter o formato de um pentágono. E aqui no quinto exemplo eu tenho 3 variáveis e o meu gráfico ele vai ter o formato aí de um triângulo. Então esse é o gráfico de radar, é um modelo bem interessante para você demonstrar dados relacionados à avaliação de desempenho, comparativos, vendas mensais, entre outros tipos de informação. Comente aí abaixo se você já conhecia esse tipo de gráfico. E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender Excel com as nossas dicas. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.